Oi, galera, boa tarde. Aqui é a Lidiane Monteiro. Eu vou ser host dessa palestra, né, que vai estar começando daqui a pouquinho com a Paulinha Grangeiro. E antes disso, alguns avisos para vocês nos seguirem nas redes sociais, Python Brasil, tanto no Instagram quanto no YouTube, como no Twitter. E lembrar que todas as interações, perguntas, uma conversa entre a comunidade está acontecendo no Discord, então a gente recomenda que vocês entrem. Também está aqui na descrição do vídeo. E nós estamos recebendo hoje, aliás, eu esqueci de me autodescrever, certo? Eu sou uma mulher negra de pele clara, cabelo preto, óculos também preto, estou usando fone de ouvido branco e uma camisa do Mário. E aqui atrás vocês estão vendo dois quadrinhos, um deles é da Mulher Maravilha. E nós já estaremos recebendo agora a Paula Grangeiro para palestrar sobre construindo aplicações orientadas a eventos utilizando Python. E quem é a Paula Grangeiro? Vou falar um pouquinho aqui para vocês, mas o currículo dela é enorme, né? Então, prazer estar te recebendo aqui, Paulinha. A Paula ela é consultora de software sênior na ThoughtWorks Brasil, com especialidade em desenvolvimento de APIs e microserviços. Nas horas vagas, é desenhista, Dragonborn e colecionadora de gatos. E, para além disso, para quem não sabe, isso faz parte da história da Python Brasil, a Paulinha ganhou o prêmio Dornelles Tremea em 2016, na Python Brasil em Floripa. Então, é uma honra muito grande recebê-la aqui. Foi a minha primeira Python Brasil e ver esse marco foi muito massa. Então, boa tarde, Paulinha. Boa noite aí para quem está assistindo também em outro horário. Seja bem-vinda e arrasa aí nessa palestra. Eu vou estar anotando as perguntas e aguardando a interação da galera. Muito obrigada pela introdução, Lidy. Já começa ficando emocionada, né? Altas recordações. Então, vamos lá, gente. Primeiramente, muito obrigada a cada pessoa que está aqui online prestigiando mais uma edição da Python Brasil. É um prazer imenso estar sendo aqui hosteada pela Lidy, que, é uma das pessoas chaves da comunidade Python no Brasil. É uma honra. Eu também gostaria já de pedir perdão por essa palestra não ser uma palestra acessível, mas eu vou estar disponibilizando tanto a audiodescrição quanto a descrição de imagem posteriormente, para que vocês possam curtir o conteúdo da apresentação em sua totalidade, né? Bem, eu já fui apresentada, mas falando aqui novamente, meu nome é Paula Grangeiro, eu sou desenvolvedora full stack, como o Lídia aí bem lembrou, eu sou especializada em back-end, mais especificamente na construção de APIs e microserviços, e eu sou consultora sênior na ThoughtWorks. Esses são os meus contatos, fiquem à vontade para me contactar sobre qualquer assunto, principalmente se for Python e arquitetura, que são os dois assuntos que eu gosto mais de estar trocando ideia. E não precisa ter vergonha, pode mandar e-mail. As pessoas às vezes me mandam e-mails com dúvidas de Python e eu fico lisonjeada de poder estar ajudando vocês de alguma maneira na jornada de tecnologia. Começando essa apresentação, eu gostaria de falar um pouco sobre eventos, né? O conceito de evento, ele não é um conceito relativamente novo. Quando a gente pensa em orientação a objeto, eventos são uma das formas possíveis que os objetos se comunicam através de troca de mensagens, né? E isso ficou muito popular com a linguagem Smalltalk na versão, mais especificamente a versão 76 da linguagem, onde você tinha controle de evento para estado da UI da aplicação. Então, quando você programava lá a sua UI em Smalltalk, você podia colocar um botãozinho e a partir do clique daquele botãozinho habilitar ou desabilitar outros componentes, né, da UI da aplicação. E essa é uma estratégia que ficou muito conhecida e é utilizada até hoje, né, quando você pensa em desenvolvimento de UI, seja com JavaScript, HTML, ou com .NET, ou com qualquer outra linguagem. Esse conceito ele continua sendo replicado na história da programação, mas ficou extremamente claro e demarcado a partir do conceito de publish e de subscriber, que mais tarde o Smalltalk clássico introduziu, né? Então, além dos eventos de UI, o desenvolvedor ele poderia passar a criar os seus próprios eventos de aplicação. Então, você teria uma classe que iria publicar eventos, qualquer tipo de evento, poderiam ser eventos de negócios agora, nesse caso. E aí, esses eventos seriam publicados num Event Bus,
e as outras classes assinantes que estariam observando aquele evento iam ficar atentas para essas novas postagens, né? Esse conceito, ele gerou o padrão Observer, então ele virou um padrão de projeto. Então, hoje, o padrão Observer, entre todas as implementações, você tem a implementação de Publish e Subscriber, que foi idealizada lá atrás no Smalltalk. Por ele ser um padrão, ele é algo que é inerente à linguagem, então você consegue replicar e introduzir em qualquer tipo de sistema, se você tiver necessidade. Eu já tive a necessidade de implementar ele, não necessariamente em Python, eu tive que implementar ele em Kotlin. Por uma limitação do sistema, a gente não podia utilizar filas, né, para troca de mensagens, então os objetos teriam que trocar essas mensagens entre si dentro da aplicação. Então, eu fui lá, eu criei o meu Event Bus, eu criei o meu command, que era responsável por publicar os eventos, e eu criei as classes assinantes que assinavam aquele evento, né? Mas o fato de eu estar construindo publishers e subscribers, de eu estar fazendo objetos que trocam mensagens através de eventos entre si dentro da aplicação, isso significa que eu já tenho uma arquitetura orientada a evento? Não necessariamente, né? Em 2017, essa pessoa que está aqui na imagem é o Martin Fowler, para quem não conhece. Em 2017, o Martin Fowler fez uma talk muito maneira, que está disponível no YouTube, que foi no GoTo, que é um evento internacional de desenvolvimento de software. E essa apresentação que ele fez, ele descreveu 4 padrões que ele observou em todos os projetos que ele trabalhou, que se diziam orientados a eventos. Eu vou estar falando de 3 deles, porque são padrões de arquitetura em si, porque ele fala desses 3 padrões e mais o CQRS, que as pessoas às vezes utilizavam em conjunto. Essa apresentação, tanto a apresentação como qualquer conteúdo que eu vou estar falando aqui na apresentação, eles vão estar presentes no último slide, que é um slide de fontes. Então, eu super recomendo vocês que, se quiserem se aprofundar em qualquer assunto que eu vou estar falando aqui hoje, que deem uma olhada lá no último slide, assistam as palestras, leiam o conteúdo, que são conteúdos legais para poder se aprofundar no assunto. E essas 3 arquiteturas que eu vou estar pincelando aqui, não necessariamente você precisa utilizar uma ou outra, você pode utilizar uma ou mais delas, ou até mesmo as 3 em conjunto, para poder ter uma arquitetura orientada a eventos na sua aplicação. A primeira dela é o Event Notification. Como é que funciona? Digamos que a gente tem uma aplicação que não é orientada a eventos e que é uma aplicação de uma financeira, né? Uma instituição bancária. Numa arquitetura não orientada a evento, digamos que a partir do momento que o usuário criou uma conta, né? Existem algumas coisas, uma conta bancária, existem algumas coisas que têm que ser feitas depois disso. Você tem que criar um cartão de débito, geralmente você abriu a conta, você vai receber um cartão de débito, você tem que mandar um e-mail também de boas-vindas, e você pode ofertar outros produtos para aquela pessoa que está abrindo conta a partir daquele momento que ela está entrando no banco. E quando a arquitetura não é orientada a eventos, mas já é algum microserviço, o que acontece? Você tem a parte que é responsável pelo onboarding, você tem a parte que é responsável por criar cartões, você tem a parte que é responsável por enviar e-mails. Quando não é uma arquitetura orientada a evento, provavelmente essas outras partes vão fazer requisições para a parte que iniciou o fluxo da entrada da pessoa dentro da instituição, para saber se ela já tem um cartão de débito ou não, para poder emitir, para saber se ela está entrando agora, se ela já recebeu o e-mail de boas-vindas ou não. E isso gera requisições, né, no serviço que é a porta de entrada da instituição financeira. Quando você aplica o Event Notification, você não mais pergunta para o serviço que é a porta de entrada, por exemplo. Mas o serviço que é a porta de entrada, ele passa a notificar os interessados que está acontecendo um evento.
Vocês podem reparar aqui nesse desenho que é muito parecido lá com aquela arquitetura de Publish Subscriber, só que aqui, em vez da gente ter uma classe Event Bus que é responsável por notificar, a gente tem um broker, que pode ser um tópico SNS, por exemplo, da Amazon, ou pode ser qualquer outro tipo de broker que emita notificações. Então, o funcionamento com essa arquitetura seria basicamente o serviço que foi responsável por criar a conta, ele agora emite um evento de criação de conta que vai para essa fila SNS e todos os demais interessados que ficam ali só ouvindo à espera da chegada desse novo evento para poder continuar o fluxo. Então, digamos, a pessoa entrou no aplicativo, criou a conta dela lá no banco, concluiu a criação de conta, é emitido esse evento, e aí então, por exemplo, o serviço de débito, tem uma nova conta criada, então vamos criar um cartão de débito para ela. Esse cara é novo aqui no sistema, então vamos mandar um e-mail de boas-vindas. E qualquer outro serviço que faça parte desse fluxo de entrada, né, que é o fluxo de negócio da pessoa entrando na instituição, pode ser adicionado nessa arquitetura de maneira desacoplada, porque você vai estar criando um serviço e vai estar assinando um tópico. Então, como vantagem, você tem um desacoplamento, né, dos serviços, porque agora você não tem mais requisições e perguntas, você só fica observando um evento. E uma desvantagem ou um desafio é que agora o serviço de onboarding ou o serviço de criação de conta, ele não sabe mais o estado desse fluxo de negócio dentro da aplicação, porque ele emite o evento, todos os interessados naquele evento assinam e seguem o fluxo. O serviço de onboard, ele não sabe se foi criado um cartão ou não, ele não sabe se foi enviado um e-mail ou não, ele só emitiu o evento. Tudo que acontece após a sensibilização desse evento, ele vai ter que perguntar para os serviços para poder ter essa informação. E isso gera alguns outros desafios também, né? A partir do momento que você está trabalhando com notificações de evento, por exemplo, os serviços que estão conectados nessa notificação, eles podem requisitar informações extras. Porque, por exemplo, eu estou postando aqui um evento de criação de conta, tá, beleza, o serviço de cartão de débito, ele tem que criar um cartão de débito. Qual é a conta dessa pessoa que está entrando no banco para que eu possa criar um cartão para ela? O serviço de e-mail pode querer saber qual é o e-mail da pessoa, né, para poder enviar o e-mail de boas-vindas. E, sucessivamente, qualquer serviço que está conectado nesse tópico, ele pode querer informações extras para poder dar procedimento no fluxo de negócio que é a entrada dessa pessoa na instituição financeira. Isso faz com que esses outros serviços acabem fazendo requisições subsequentes no serviço de origem do evento para poder obter essas informações. Beleza, o serviço de cartão de débito recebeu a notificação, só que agora, para ele emitir o cartão, ele tem que saber qual é o número da conta dessa pessoa. Então, ele vai lá e bate no serviço de conta, de onboarding, para saber qual é a conta. O serviço de e-mail vai lá perguntar qual é o e-mail dessa pessoa, para poder enviar o e-mail. E assim sucessivamente. Isso gera um conjunto de requisições que pode acabar sobrecarregando o serviço de conta. Porque o cara, além de cuidar do onboarding da pessoa, ele vai ter que cuidar de todo o fluxo dos outros serviços que ficam ali perguntando para ele essas informações extras. Uma solução para isso é a segunda arquitetura proposta lá pelo Martin Fowler, que é o Event Carried State Transfer. Nessa proposta de arquitetura, quando você posta um evento nesse tópico, esse evento já contém todas as informações necessárias para que os serviços sequentes deem sequência no fluxo. Ou seja, quando eu postar a informação aqui de que uma conta foi criada,
Como o serviço de débito precisa do número da conta para emitir cartão, eu vou incluir nessa mensagem o número da conta. Como o serviço de e-mail precisa do e-mail da pessoa para mandar o e-mail de boas-vindas, eu vou incluir nessa mensagem o e-mail do cliente. E qualquer outro assinante dessa notificação, eu vou ter que incluir também aqui as informações. Isso gera alguns problemas, porque essa mensagem ela vai crescer indefinidamente conforme você vai tendo mais assinantes dessa notificação. E apesar de você ter uma maior disponibilidade, né, agora o serviço de conta não está tendo mais todas aquelas requisições para responder essas perguntas, você tem um problema para lidar com consistência de dados. Porque, beleza, a pessoa entrou na conta, eu enviei um e-mail, criei o cartão de débito e fiz o que tinha que fazer para concluir esse fluxo de entrada da pessoa dentro da instituição financeira. Caso essa pessoa mude de e-mail, eu vou ter que notificar o serviço de e-mail que esse e-mail foi modificado, porque senão o serviço de e-mail vai ficar com uma informação inconsistente, vai ficar com o e-mail antigo. Caso essa pessoa mude de conta, eu vou ter que notificar o serviço de conta de débito para poder criar um cartão novo com a conta nova, porque agora o número da conta que ficou armazenado aqui está defasado. Então, você tem, conforme você vai crescendo o número de assinantes, você vai tendo mais dificuldade para manter a consistência desses dados. Essa arquitetura, ela tem algumas ressalvas, você pode até utilizar ela, mas é muito bom você só anexar no evento informações imutáveis. Então, provavelmente, e-mail não seria uma informação legal de anexar no evento, uma vez que a pessoa pode estar mudando de e-mail. Então, você tem aí alguns desafios para manter os dados consistentes dentro da sua aplicação, né? E, por último, a arquitetura aí tão sonhada que todo mundo fala quando fala em orientação à arquitetura orientada a eventos, é o Event Sourcing. O Event Sourcing, ele é um pouco mais diferente das duas arquiteturas anteriores, ele faz uma modificação maior na arquitetura da aplicação, porque quando a gente está trabalhando com microserviços, você implementar essas duas arquiteturas anteriores, como você está trabalhando com microserviços, provavelmente você já trabalha com fila, você já tem os domínios quebrados em serviços, então você já sabe quais são as dificuldades inerentes de microserviços e imagina quais são as dificuldades de se lidar com essas duas arquiteturas anteriores de eventos, né? Mas quando você fala em event sourcing, você está pensando também em modificar a maneira que os dados são armazenados na sua aplicação. No event sourcing, a ideia é você armazenar todo e qualquer evento que ocorra na tua aplicação. Então, se você tem um evento de conta criada, eu vou lá armazenar um registro de evento de conta criada. Se eu tenho lá de conta bloqueada, eu vou lá armazenar um registro de conta bloqueada. E assim sucessivamente. Todos os eventos que são significativos para aquele serviço, eu vou armazenar ele. Eu não tenho mais um armazenamento de entidade de domínio, que é o que a gente costuma ter na arquitetura clássica, né? Por exemplo, criei uma conta, eu vou armazenar lá o cliente no banco, ele tem devido endereço, eu vou armazenar o endereço dele em outra entidade, em outra tabela dentro do banco de dados. No Event Sourcing, você armazena logs, que através desse log você vai ter um histórico de tudo que está acontecendo na sua aplicação. E por que você mudaria, né, da forma de armazenamento padrão que você tem hoje para um Event Sourcing? O Event Sourcing, ele é muito vantajoso, principalmente quando você está trabalhando em aplicações financeiras, em aplicações de pagamento, que você tem que manter um histórico dos eventos para poder possivelmente reprocessar ou refazer. Por exemplo, digamos que você tem um software de folha de pagamento, né? E aí você está emitindo a folha de pagamento para os seus funcionários
Então, determinado funcionário chega para você, né, e fala, olha, eu estava refazendo aqui as minhas contas e vi que o meu cheque, o meu contra-cheque de 6 meses atrás estava contabilizado errado, veio errado. Devidas informações aqui foram descontadas e não deveriam ter sido descontadas. Quando você tem um sistema que não é event sourcing, fica difícil você desfazer toda essa operação de caixa, porque você não tem um histórico do que, qual era o imposto daquele dia, qual era o valor da moeda naquele dia, de repente se você usa a conversão, né, de moeda. Então fica difícil você ter a rastreabilidade para desfazer uma operação. A vantagem do Event Source é justamente você ter um histórico, você vai armazenar todos os dados de todos os eventos que são significativos para a sua aplicação. Isso te possibilita você reconstruir ou induzir um estado, tipo, eu quero desfazer uma operação de 6 meses atrás. Como tudo isso está armazenado na sua base de dados, você consegue facilmente desfazer. Claro que isso implica em outras complexidades, porque, por exemplo, se eu estou pensando agora em armazenar eventos, não necessariamente eu preciso de uma base relacional agora. Eu não preciso mais usar um Postgres ou um MySQL. Eu não tenho mais entidades, tudo é log. Então, eu posso utilizar uma base de dados não relacional, como o MongoDB, ou eu posso armazenar em log mesmo, log físico de arquivo. Então, é uma arquitetura que tem uma proposta diferente e logo traz complexidades diferentes do que a gente está acostumado, né? E então a arquitetura orientada a evento, ela é uma mudança de mindset, porque um evento ele compreende um estado de uma entidade de domínio. E aquele estado é um snapshot do tempo que ele ocorreu. E esse conjunto de eventos é que vai definir a linha do tempo daquele fluxo naquela época. Então, através desse histórico, eu consigo reconstruir tudo o que aconteceu com aquela entidade em determinado dia. Os eventos nessa arquitetura, eles são representados por objetos imutáveis. E é estranho falar de objeto, porque a gente pensa muito de objeto, de orientação a objeto, mas quando a gente arquiteta sistemas orientados a eventos, os objetos eles têm uma significância diferente dos objetos de domínio que a gente está acostumado a codar em arquiteturas clássicas. Por exemplo, eu vou ter uma representação de um evento de conta criada, provavelmente esse evento de conta criada tem informações diferentes do evento de conta cancelada, porque tem comportamentos diferentes dentro do sistema. Você pode pensar que, às vezes, para uma aplicação, uma conta criada, ela tem comportamentos e tem atributos diferentes de uma conta que é cancelada. Por exemplo, uma conta cancelada não pode acessar determinada área, não pode ter determinados relacionamentos, não pode realizar determinados fluxos. Então, é uma mudança de mindset. Em Python, é difícil você reproduzir objetos imutáveis, porque a gente não tem um conceito de classes imutáveis no Python. Mas em outras linguagens você consegue definir objetos imutáveis. No Python, esse controle fica mais na mão do desenvolvedor, garantir que um evento não tenha os seus atributos modificados dentro da aplicação, porque ele é um snapshot daquela entidade em determinado momento. E é uma arquitetura orientada, ela é chamada de arquitetura orientada a evento, porque todos os componentes, a comunicação, o processamento, a persistência, elas são construídas, são definidas para suportar os eventos. Então, agora a gente meio que tem menos valor, nós visualizamos menos valor nas entidades de domínio. Tudo tem que ser arquitetado para suportar os eventos. E onde que entra o serverless nisso tudo, né? Bem, antes de falar um pouco sobre serverless, vou falar sobre que aspectos do serverless a gente vai falar, né? Porque em 2012, quando a palavra serverless começou a ter algum hype na internet, ela era usada para descrever serviços de terceiro que você contratava
Ih, gente, peraí que tá com um aviso aqui de trabalho. Serviços de terceiro que você contratava, por exemplo, para fazer CI/CD, um Travis, né? Um Travis CI. Em 2012, o pessoal considerava esse tipo de serviço um serviço serverless. Um Cognito, que é um serviço da Amazon que você faz autenticação. O pessoal chamava esse tipo de serviço, que é uma solução pronta, de serverless. Hoje, a gente separa meio que o serverless em dois. Então, esses serviços que são conhecidos como back-end as service, a gente chama de BES. E não é de BES que a gente vai falar. Em 2014 surgiu a AWS Lambda, em 2015 o API Gateway, que é outra ferramenta que é utilizada para serverless na AWS, e a partir de 2016 o nome serverless passou a ser mais usado para falar de Function as Service, que no caso da AWS são as Lambda, por exemplo. Então, a gente vai falar aqui de Function as Serverless como serverless. Sempre que eu estiver falando de serverless, eu estou falando de Function as Service. E o que é o serverless nesse contexto, né? Eles são containers stateless, ou seja, sem estado. Containers que eu digo container mesmo, Docker. Da mesma maneira que o Docker, né, Kubernetes, são container. Só que são containers stateless, sem estado, que são sensibilizados através de eventos de infra, não estou falando de evento da minha aplicação, mas de eventos de serviços de infraestrutura. E esses containers, eles permitem executar código do back-end sem provisionamento e sem configuração de servidores. Você tem alguns serviços que disponibilizam serverless, você não consegue construir a sua arquitetura serverless. Se alguém algum dia conseguir construir a sua arquitetura serverless, seria uma talk bem interessante, porque hoje esses serviços é uma solução de infra terceirizada. Então, ou você vai contratar a AWS, ou você vai contratar o Google Cloud, ou você vai contratar a Azure para poder ter uma solução de serverless para a sua aplicação. O fato de ser uma solução de infra terceirizada implica também em algumas coisas novas que a gente não precisaria lidar se estivesse lidando com aplicações convencionais na nuvem, como o EC2, Kubernetes ou Docker. É um desafio, por exemplo, você reproduzir esses ambientes localmente, porque como são serviços de terceiro, eles têm comportamentos particulares. No caso da AWS, você tem algumas ferramentas para você para você construir o seu ambiente local, como é o caso do Local Stack. Você pode usar o Local Stack para poder reproduzir um ambiente de cloud serverless na sua máquina local, e aí então você consegue deployar a sua aplicação local e ver rodando para poder seguir com o desenvolvimento localmente. Outro desafio, por ser uma arquitetura terceirizada, como é que você migra essa arquitetura? Tipo, hoje eu estou no serverless da AWS, mas pode ser que eu não queira amanhã, eu quero migrar para Google Cloud, eu vou ter que recriar todas as minhas aplicações do zero. Nesse caso, você também tem ferramentas para isso, como é o caso do Terraform. O serverless, eu acho que ele não funciona sem uma ferramenta tipo Terraform, que gera todo o código da sua infra. E isso facilita, inclusive, se você quiser replicar ambientes. Tipo, se eu estou construindo um ambiente serverless de desenvolvimento na AWS, sério que eu vou ter que reconstruir tudo isso do zero para o ambiente de homologação e para o ambiente de produção? Provavelmente não. Se você tiver o Terraform você é como se fosse um Ansible, só que ele é agnóstico de cloud, então ele vai gerar uns arquivos próprios lá, Terraform, que quando você quiser replicar isso para outro ambiente ou migrar de cloud, você só vai rodar o Terraform e você vai estar levantando todo o seu ambiente do zero novamente. E quando a gente fala de fase, né, dos serverless da AWS, a gente está falando especificamente de lambdas. As lambdas da AWS, e eu vou estar focando na cloud da AWS, porque é o que eu utilizo agora,
elas são agnósticas à linguagem, então você pode executar qualquer solução que seja suportada por sistemas Unix. Você só vai no momento lá que você está criando a Lambda, você só vai definir, eu quero um container que rode Python, ou então eu quero um container que rode Go. E quem vai fazer todo o provisionamento disso é a AWS. E por que a gente fala que é serverless, sem server, né? Na verdade, tem o server, só que tudo isso é provisionado pela AWS. Você não realiza provisionamento manual. A AWS que é responsável por alocar os recursos, levantar um container e matar depois quando ele não estiver sendo mais utilizado de maneira transparente. Você não precisa fazer esse controle. Diferente do, por exemplo, quando você está usando o Docker ou Kubernetes, né? Porque você vai ter que fazer esse provisionamento. O escalonamento também é automático. Você pode fazer a sua Lambda e vai definir configurações máximas de concorrência, de memória e de timeout. Porque esses 3 fatores é que vai influenciar na precificação da Lambda, né? Então, você faz a configuração máxima, mas você só paga pelo recurso que está sendo utilizado, porque só vai ser alocado... Ai, gente, eu me confundi aqui com o texto que apareceu, foi mal. Porque só vai ser alocado o recurso conforme você vai utilizando. E esse alocamento não é você quem faz, é a própria AWS que vai fazendo de acordo com o limite máximo que você configurou no momento da criação da Lambda. E como é que é realizado o deploy, né? O deploy é realizado através de artefatos. Então, geralmente, você vai ter o código da sua aplicação Python, você vai gerar um zipzinho, eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso, e você vai deployar esse zip na Lambda. E aí a Lambda ela já vai estar rodando no teu código. Você não precisa fazer configuração nenhuma depois do passo de criar a Lambda. E o interessante da Lambda da AWS, como eu disse, o FAS, eles são containers que são sensibilizados por eventos de infra. E a AWS tem N serviços de infra. Então, você tem N serviços que podem sensibilizar a sua Lambda. Você pode, por exemplo, a partir do momento que um novo registro no banco de dados surge, você pode atrelar uma Lambda para fazer algum processamento quanto a isso. Você tem um arquivo novo caindo no S3 e você quer processar, você vai atrelar a Lambda nesse evento de criação de arquivo. E aí, é infinito o que você pode fazer com o serverless da AWS. E onde que entra o Python nisso, né, nessa conversa toda? Então, o Python ele é a linguagem mais performática para você utilizar na AWS Lambda, quando a gente fala em cold start. Porque quando a gente levanta um container da Lambda, a gente não, a AWS levanta para a gente, né? Tem 2 maneiras dela levantar esse container. Ou tem o cold start, que ela vai sempre levantar um container novo do zero, ou tem o warm start. O warm start ele vai tentar reaproveitar o do cache de algum outro container que já foi levantado para poder levantar mais rápido. Então, o cold ele sempre levanta do zero e mata, e o warm ele tenta recuperar o cache de algum outro que já foi levantado para levantar mais rápido. Python é a linguagem mais performática quando você fala em cold start. E cold start sempre é a primeira levantada, né, da Lambda. E quando não é cold start, ela é a segunda mais performática, páreo duro, ali com Node.js. Python tem baixíssimo uso de memória. Quando você está falando em AWS Lambda, ela fica atrás só de Rust, Go e Haskell. Sendo que Go e Haskell ficam próximo o uso de memória, e só o Rust que vai embora mesmo, porque o bichinho voa. E a principal vantagem de se utilizar, tipo, Python com Lambda, Python foi criado para Lambda, porque, tipo, você não precisa mais lidar com as concorrências do GIL, com as limitações de concorrência do GIL, porque a concorrência agora ela é delegada para a arquitetura de infraestrutura. Então, sempre que tem uma nova requisição, vai subir um novo container de Lambda rodando Python. Você não precisa fazer esse tratamento dentro do código. Você está delegando para a arquitetura levantar novos containers para poder suportar todas as requisições simultaneamente. E beleza, adorei. Quero começar hoje a utilizar Python
na AWS Lambda. Primeira coisa, eu peço perdão por a gente não ter um code live aqui, porque eu fiquei com medo de não dar tempo da apresentação, de demonstrar todo o conteúdo em 45 minutos. Mas, se você quiser ter acesso a um code live, segunda-feira teve uma palestra muito legal do William na trilha 404, PEP 404, onde ele fez todo o code live de como você utiliza Python na AWS. Então, se você quiser ter acesso a um code live, você pode ou me mandar um e-mail depois e a gente troca uma ideia, ou dar uma conferida na palestra do William de segunda-feira. Mas, basicamente, como é que você vai disponibilizar o seu serviço numa Lambda, né? Você vai fazer a sua aplicação normalmente como você faria, o seu microserviço em Python. E a única diferença é que você vai ter que criar um arquivo na raiz do seu projeto. Não necessariamente na raiz, tem como você configurar o arquivo em outro lugar também, e você diz na hora que você constrói a Lambda onde que é o arquivo que vai ser o entry point. Mas se você deixar na raiz, ele já vai procurar esse arquivo que é o WSGI Handler. E esse cara vai ser o entry point do seu microserviço Python. E aí, então, você vai ter o WSGI Handler com o método handle, que vai fazer alguma coisa, tipo, vai chamar a tua aplicação. Então, você vai pegar a sua aplicação junto com esse WSGI Handler, vai pegar todos os requisitos, os requirements, você vai juntar tudo isso num pacotinho zip e vai deployar na Lambda. Só. E você pode deployar de duas maneiras. Você pode deployar através do terminal, usando um AWS CLI, ou você pode ir lá no console da Amazon mesmo e fazer um upload de um arquivo zip. E só. Você já vai ter uma nova versão da sua Lambda rodando o código atualizado. Quando você realiza o deploy na Lambda, ele já gera um versionamento. Então, ele vai gerar um versionamento para a versão anterior e vai colocar como disponível a versão live, a versão que você acabou de fazer o upload. Então, se deu pau, alguma merda, você só vai trocar também lá a versão de maneira bem fácil. Se você quiser utilizar Flask ou qualquer outro micro framework, você pode utilizar também o Serverless Framework. O Serverless Framework ele vai te prover uma configuração extra da tua aplicação. Então, tipo, você instala o Serverless Framework e aí você faz um arquivo serverless.yaml na raiz da sua aplicação, que você diz qual vai ser o entry point da aplicação, você diz o que vai estar rodando, e aí você constrói a sua aplicação como se fosse, aqui no caso, uma aplicação Flask, né? Como se fosse uma aplicação Flask qualquer. Em vez de você ter o WSGI Handler, você vai ter o serverless.yaml, que vai ter as configurações da sua Lambda. Então, chegando aqui no final da apresentação, eu trouxe aqui um exemplo bem resumido de como a gente teria a nossa arquitetura de onboarding de financeira, bem resumido, baseado no que a gente utiliza hoje no projeto que eu estou alocada. Então, por exemplo, eu teria a minha Lambda para criação de conta, né, no meu serviço de onboarding. Eu teria um Dynamo, por exemplo, a gente usa o Dynamo, que é a base de dados não relacional da AWS. É parecido com o Mongo, para poder armazenar os logs, que é uma aplicação orientada a eventos, então todo o evento vai ser armazenado no Dynamo. Eu vou ter um API Gateway, que o API Gateway, ele quem vai disponibilizar essa Lambda para o mundo exterior. Então, no API Gateway, eu digo que, por exemplo, eu vou ter o método post para tal endpoint, eu quero que essa Lambda responda esse endpoint. Aí, essa Lambda aqui, no caso, ela vai estar sendo sensibilizada, lembra dos eventos de infra? Nesse caso, essa Lambda vai estar sendo sensibilizada pelo API Gateway. E aí, assim que a conta foi criada, guardei o meu evento aqui no meu Event Store, que vai ser o DynamoDB. Eu vou emitir um evento de conta criada num tópico SNS, por exemplo, que vai ser a estrutura que eu vou estar usando para notificação. E aí, o meu tópico SNS, eu posso assinar N lambdas para que essa notificação siga com o fluxo de negócio da criação da conta da pessoa
na instituição financeira. Bem, essa foi a minha apresentação. Eu peço desculpa se eu falei rápido demais. Eu peço desculpa se de repente não ficou faltando algum conteúdo, porque a ideia dessa apresentação é justamente promover Python para serverless e em uma arquitetura orientada a eventos. Porque o que eu tenho visto é muitas pessoas se utilizando de Node para poder fazer arquitetura orientada a eventos, quando a gente tem o Python, que é uma linguagem extremamente poderosa e que pode voar no serverless, então não entendo por que as pessoas não estão utilizando Python para arquitetura de eventos, quando a arquitetura de evento quando é serverless. E é isso, gente. Muito boa essa palestra, Paulinha. Muito obrigada aí. Né? A gente fiquei bem empolgada. Tem muita coisa legal aí, interessante, que eu não conhecia. E eu imagino que o pessoal também curtiu muito. Estou aguardando aqui. O pessoal está mandando perguntas. Então, enquanto isso, tem um recado, né, para todo mundo aí que está assistindo, principalmente as mulheres, né? Que amanhã, ou pessoas que se identificam com o gênero feminino, vai ter amanhã no sábado, às 5 da tarde, vai ter a Assembleia do Parede Brasil. É uma assembleia que ocorre regularmente, então, geralmente, durante a Python Brasil, a gente faz essa assembleia. Então, vai ser amanhã à tarde, das 5 às 6h30, vai ter uma mesa PyLady no Discord, então as pessoas vão poder entrar e participar. Então, fica aí o convite, não é, para quem quiser ir conhecer mais o PyLadies e contribuir também na organização. Ou até para quem só quer estar lá, né, para ver a coisa, também é importante isso aí, fica bem aberto o convite, e vai ser um prazer ter vocês por lá. Deixa eu ver aqui, né, se a galera... Bom, chegou uma pergunta aqui, várias, né? Deixa eu fazer aqui a primeira. A Pamela perguntou o seguinte: você afirmou sobre o desafio de criar objeto imutável em Python, o que é incompatível para arquitetura orientada a evento. Mas depois você apresenta o recurso AWS Lambda como possível. A AWS Lambda contribui nesse aspecto? Explica melhor essa questão do objeto imutável. Quando a gente está programando orientado a objeto, não estamos pensando em evento, estamos pensando em orientação a objeto. Digamos que a gente tem a criação de uma conta, né, da pessoa. A classe conta vai ter os atributos dela e a gente pode modificar esses atributos durante a aplicação, né? Você vai ter uma conta criada que vai ter um número de conta, você vai ter uma conta com um relacionamento com cartão, por exemplo, aí você vai ter conta com uma lista de cartões. Então, o objeto conta, ele muda na arquitetura clássica, né? Você pode adicionar novos atributos nele. Quando você fala em evento, por ele ser uma foto de determinado momento, ele é imutável. Então, ele é uma representação diferente. Não é uma representação de objeto, conforme a gente está acostumado. Na própria palestra do Martin Fowler, quando ele fala que eventos são objetos, ele evita chamar de objeto, porque apesar de você estar codando uma classe que vai ter instâncias, que vai ter objetos, não é o objeto que a gente está acostumado a ter na orientação objeto clássica. Porque esse objeto evento, ele não pode mudar de estado. Você não pode mudar os atributos dele, porque ele é uma fotografia de determinado momento da aplicação. E aí, por exemplo, quando você tem outras linguagens como o Kotlin, você consegue definir objetos estáticos. Se você tentar mudar um atributo dele, vai dar um erro, porque aquele objeto ele é um objeto imutável. No Python, a gente não tem esse recurso. Se eu criar um objeto, em qualquer momento eu posso mudar o valor de um atributo dele. Então, esse controle tem que ficar na mão do programador. Eu tenho que garantir que, quando eu crio um evento, eu não estou mudando o estado dele em nenhuma parte do sistema, porque ele é um objeto imutável. Muito, muito boa explicação, Paulinha. Maravilha. Qualquer coisa, Pamela, você pode deixar no Discord mais alguma questão. Acho que ficou bem esclarecido. A pergunta também do André é o seguinte: na AWS você utiliza o DynamoDB para armazenar os eventos como logs. Como é realizada a filtragem dos eventos por tipo? Como é definida a chave deste evento?
Sim, a gente tem uma complexidade aí de como é que a gente obtém informações de negócio a partir dos logs. A gente procura indexar. Então, por exemplo, se eu estou armazenando esse evento lá numa estrutura de documento, né, que é parecida com o do MongoDB, eu saio indexando os campos que eu acho que são relevantes. Isso vai agilizar muito a consulta no DynamoDB, como também agiliza muito no MongoDB. Mas ainda assim tem limitações, porque você não tem entidades de relacionamento, né? Se a pessoa de negócio quiser, eu quero tirar uma query desse cliente relacionado com endereço, com telefone, com e-mail, isso não vai ser possível numa base de eventos, entendeu? Então são prós e contras e desafios que a gente lida todo dia. Mas índices ajudam bastante na pesquisa. Então, galera, alguém tem mais perguntas para a Paulinha? Então, podem deixar aí no Discord, então, onde as interações estão acontecendo. E, geralmente, o pessoal continua, né, essa discussão, os debates, a responder perguntas lá no chat, que é uma forma também da gente diminuir essas distâncias, né? Então, na Python Brasil, geralmente tem as mesas de bar, tem os corredores para conversar, então, nesse formato ao vivo não tem muito isso. Então, o Discord foi uma ferramenta, né, encontrada, né, para fazer essa ponte entre as pessoas. E aí, lembrando também, de novo, né, vai ter amanhã à tarde uma assembleia muito importante da Parede Brasil. Então, se você se identifica com o gênero feminino, é importante participar. Né? Todo mundo aí que está conhecendo Paredes agora, ou que já está há bastante tempo, ou até pessoas que estão com saudade, podem participar lá da assembleia, que vai ser bem divertido e também interessante para vocês conhecerem um pouco mais, né, como é que funciona o Parede Brasil, como é que chegou a ser a maior comunidade do mundo, e como é que a gente pode contribuir, né, a fundar novos grupos e a fortalecer esse movimento. Então, acho que tem mais gente aqui mandando alguma pergunta, eu estou aguardando, tem várias pessoas digitando, e então demora às vezes um tempinho, né, sobre isso. Paulinho, enquanto isso, eu queria saber como é que você acha a curva de aprendizagem para, por exemplo, tem pessoas que já são nível pleno e já mexem com isso, tem pessoas que são nível júnior e querem aprender, e às vezes tem pessoas nível sênior que ainda não trabalharam com isso. Então, como é que você enxerga essa curva de aprendizagem? Eu acho que se a pessoa ela é aberta a conceitos novos, né? Porque às vezes as pessoas são muito apegadas ao conhecimento que elas já têm e se tornam meio resistentes a coisas novas. Eu acho que a curva de aprendizado maior é você entender que está aprendendo uma coisa nova. É você saber separar o contexto de que você tem um determinado conhecimento sobre um assunto, que quando você leva para esse novo assunto que é de serverless e de orientação a evento, são coisas novas que você vai ter que aprender e que às vezes podem não ser relacionadas com o que você já aprendeu. Então, acho que essa é a maior curva de aprendizado, é você saber que é uma coisa nova para você aprender. E dessa coisa nova que você tem que aprender, o conceito em si não é complexo. Orientação a eventos não é complexo. Lambda não é complexo. Serverless não é complexo. Só é novo. É diferente. Então, galera, as dicas aí da Paulinha para quem quiser estudar um pouco mais, não sentir medo, mas realmente se encorajar a aprender. E a gente vai chegando ao fim aqui desse momento, tá rolando outras palestras. A Paulinha vai continuar por aí também no evento, então vocês vão poder aí continuar esse bate-papo, né? Então, vamos embora para a próxima. Tchau, Paulinha, prazer, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está aí assistindo e até a próxima. Tchau, valeu, gente.